Chamo-me Simão Alberto Francisco Dino. Eu vou falar aqui do mundo. Charles de. Escrevam, está vendo? Bíblia, obra, crescimento político de Montesquieu. Né? Montesquieu, escrevam Montesquieu, exatamente. Charles de Montesquieu. Charles de Luís de Saboia. Ele nasceu no Castelo de Lavredes, em Bordeaux, em 1689. Repara aqui. 1689. E na França. E frequentou aos seus 16 anos no colégio Jules. E com os seus 19 anos, ele regressou na universidade, em que ele fez o seu curso de Direito. Sem esquecer que nós viemos da França, nós ainda temos ideia sobre o nosso maior pensador, Montesquieu. Como ele disse, o Charles Louis II, mais conhecido por Barão de Montesquieu ou simplesmente Montesquieu, foi um filósofo que nasceu no Castelo de Lavredes, na França. A cidade que está perto da cidade de Bordeaux, onde anos depois o mesmo Montesquieu foi viver. Nasceu em 1689. E o mesmo nasceu numa família nobre. Isto é, numa família rica. Numa família rica, mas o mesmo era tão tradicional. Aliás, ele não era tão tradicional. Embora ele era de uma família rica, mas não era um daqueles que se colocava como um rico, ou seja, que se colocava como um nobre que poderia ter um poder sobre os outros que não são daquela classe social. Ele, nesta ideia, por não ser tradicional, por não ser como os ricos são, ele buscava a liberdade dos que não estão também nesta fase de vida, não estão também nesta classe social. Por isso, ele não poderia ter a ideia de ter o poder dos nobres. Quer dizer, um rico tem um poder sobre os pobres, mas nem mesmo assim ele não levou esta autonomia para subjugar os da classe mais baixa, mas sim ele pensou na liberdade, manutenção e livre escravização daqueles que estavam na escravidão na altura. E ele viajou pela Áustria, pela Hungria. E lá quando ele chegou, fez a sua obra e Carta Expressa em 1721. E depois de tudo, ele teve a notícia que o seu pai faleceu, voltou para a França. E quando chegou na França, ele fez a sua obra, Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência, em 1734. E depois fez a obra de O Espírito das Leis, em 1741. E ele faleceu em 10 de fevereiro de 1755. Trazido nós toda a trajetória da vida de Montesquieu, vamos ver
já temos aqui, o grande filósofo nasceu em 1689, isto é, no dia 18 de janeiro de 1689, morreu em 1755, depois de fazer grandes obras de revolução, ou grandes obras revolucionárias da França. De lembrar que com seus 11 anos de idade, o Montesquieu foi frequentar um colégio de Jura, lá na França. Depois de ter a sua educação de casa e com os seus 19 anos, o Montesquieu já fazia um estágio de advocacia, porque ele ingressou numa universidade de Direito em Bordeaux, onde ele estudou acerca dos direitos de cada personalidade, e o mesmo em 1713 teve que voltar à sua cidade natal. Ele estava em Paris, na universidade. Ele voltou à sua cidade natal para cuidar dos bens familiares, das finanças, negócios, após a morte do seu pai, onde ele herdou o chamado de Barão de Montesquieu, após a morte do seu pai. E o mesmo, não satisfeito pela sua capacidade cognitiva, em 1728, resolveu fazer viagens pela Europa, onde primeiramente foi a Áustria, foi a Hungria, foi a Itália, e chegado à nossa terra, a Inglaterra, o mesmo ficou por algum tempo. E por que essas viagens? O Montesquieu fez essas viagens pela Europa em busca do aprimoramento do seu conhecimento ou do seu intelecto. Neste caso, o Montesquieu ainda não se sentia maduro em termos de conhecimento, por isso mesmo começou viajando pelos países onde ele poderia ter encontrado outros filósofos. O Montesquieu foi encontrando outros novos filósofos, conhecendo os filósofos, alguns escritos antigos e alguns pensamentos dos filósofos antigos, e ficou na Inglaterra até 1731, onde ele já se sentia um homem maduro que poderia já expandir a sua ideia, ou seja, a sua teoria, até para Moçambique. Por isso hoje estamos em Moçambique, para não deixar por trás o Moçambique, porque essa ideia deve também dar uma eficácia neste país. Eu acho que este país deseja de uma ideia, uma teoria de grande Montesquieu. Então, em 1731, quando ele já se sentia um pouco, ou mesmo já se sentia maduro intelectualmente, o mesmo voltou para a sua cidade natal, fazendo 3 obras. Depois de fazer essas obras, os grandes estudiosos da época, analisando, denominaram aquele século, ou seja, aquela época de maturidade intelectual de Montesquieu. Quer dizer, naquela época, o Montesquieu já estava maduro. Quer dizer,
Ele saiu, foi por outros países europeus em busca de conhecimento ou em busca de maturidade intelectual, e aqui ele torna-se maduro, sente-se apto.